Oi, gente! Tô aqui de novo, esse é o episódio 9, o penúltimo da temporada especial Poesia Não é Luxo. Vocês já sabem que a temporada especial vai ter ao todo 10 episódios, com 30 poemas, 20 desses poemas inéditos, escritos por poetas que vivem em Curitiba, e 10 poemas de poetas brasileiras a quem a gente diz um alô com carinho, presta uma homenagem. Toda quinta-feira tem novo episódio. A gente está no penúltimo, mas ainda tem Raiz lendo coisas para vocês. Estamos na reta final, continuem acompanhando. A temporada especial Poesia Não é Luxo é um projeto realizado com recurso do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Poesia Não é Luxo é produzida pela Cano Produções. E antes de falar das histórias de hoje, eu quero fazer aquele pedido para vocês de avaliar o podcast nas plataformas de streaming, das estrelinhas ou like no YouTube para chegar em mais gente. E então, vamos ouvir nossas 4 histórias de hoje. Vai ser o único episódio que vai ter 4 histórias, hein, gente? Porque a gente recebeu um número maior de histórias e por mais que nem todas estarão aqui na temporada especial, a gente quer acomodar o maior número de histórias possível, tá? A primeira história é sobre aprender com os gatos a cair. A segunda é escrever poema para os filhos. A terceira, a sorte de ser filha de mainha. E a quarta, uma homenagem a Nino. Eu sou Júlia Reis e eu vou ler coisas. Vamos lá para a primeira história da Ellen. A Ellen escreveu o seguinte. Acho que foi uns 2, 3 meses atrás. Eu estava lendo um livro e resolvi que seria uma boa ideia brincar com o gato, que tinha acabado de acordar, e ler o livro tudo junto. Receita para o desastre. Levantei da cadeira, peguei uma daquelas varetas com um fio e um tipo de pompom na ponta e foquei no gato. Fui andando de costas pela sala, chacoalhando a vareta na mão e segurando o livro na outra. Eu dei literalmente 2 passos para trás, sem nem ver para onde eu estava caminhando, e tropecei em um banquinho que fica bem no meio da sala. E simplesmente perdi todo e qualquer tipo de apoio ou equilíbrio. Foi tudo muito rápido, que na hora eu só pensei, vou morrer aqui na sala, com a cabeça na quina da TV e na frente dos gatos. Tentei de alguma forma levantar a perna para pular o banquinho que já tinha tombado, mas não adiantou em absolutamente nada. Serviu somente para dar uma pancada com força no joelho e canela. Só fui caindo no que eu pensei que era uma câmera lenta com uma vareta na mão e o livro em outra mão. Tentei me escorar com o antebraço no móvel, não adiantou, o braço escorregou, bati o braço, a costela nas beiradas do móvel, antes de aterrissar com o queixo também no mesmo móvel. E isso tudo ainda segurando a vareta de brincar com os gatos e o livro na mão. Não deixei cair nada, a não ser meu próprio corpo. Os gatos devem ter pensado, o gigante caiu, ajuda a Márcia. Ainda botou um meme aqui, a Ellen. Gente, Ellen, você bateu tudo possível, né? A canela, o joelho, o braço, a costela, o queixo, enquanto estava segurando o livro e a vareta, né? Comprometida, uma queda comprometida. Meu Deus. Deve ter sido dolorido. Fiquei lendo essa história, pensando nos hematomas depois. E os gatos, assim, olhando como se nada, né? Não tenho nada a ver com isso. Eu sempre imagino os gatos com uma atitude meio assim, tipo, foi a sua escolha, sabe? Você escolheu ir por esse caminho, Ellen. Ai. Ellen, quem recebeu a sua história foi a Mariana Marino. A Mariana Marino volta com o seu segundo poema aqui, participação na temporada especial. Vamos lembrar um pouco quem é a Mari. Mariana Marino pesquisa, escreve, revisa e traduz. Vive em Curitiba há 20 anos, mas nasceu no interior de São Paulo, numa cidade para lá de quente. Ela já teve poemas publicados em meio eletrônico, como na revista Zunai, Totem Pagu, Literatura e Fechadura, Ruído Manifesto e Arvorescências. Lançou o primeiro livro de poesia, Peito Aberto até a Garganta, em 2020, pela editora Urutau.
O segundo, Não Sei Quem Colocará as Mãos em Mim, pela Cotter Editorial em 2022. São 2 livros que eu recomendo muito. Vamos ler, então, o poema da Mariana para Ellen, que já é muito bom desde o título. O título é Não Deixar Cair Nada a Não Ser o Próprio Corpo. Então, é a recuperação do que a Ellen falou. Não deixar cair nada a não ser o próprio corpo. Equilibrar as vontades como um gato se equilibra, lânguida. Dar conta de entreter o bicho enquanto se lê um livro andando de costas. A escritora Adília Lopes dizia que parou de escrever quando a sua gata sumiu. Ana Cristina César afirmava nunca ter conseguido fazer um poema sobre felinos. Talvez suas dificuldades estivessem ligadas à dispersão de conviver com a falsa dispersão dos gatos. Empunhar um livro, tropeçar num banco, cair de costas no chão da sala são atividades corriqueiras na vida de quem contempla a maciez dos movimentos de bichos que não temem a queda. Aprender a não ter medo de cair, né? Eu gosto muito que a Mari, na poesia dela, e vocês podem perceber isso nos livros e também em textos, em poemas que estão publicados em revistas virtuais por aí, que a Mari sempre mostra uma perspectiva nova das nossas relações com as espécies companheiras, né? A Mari, que é uma estudiosa de ecocrítica junto com poesia brasileira contemporânea. E aí, conversando com a poeta, com a Mariana, ela contou que chamou a atenção dela que na história a Ellen escreve 2 vezes a palavra dispersão. E é a partir da palavra dispersão que ela desenrola esse novelo para ir escrevendo o poema. Ela pensou na dispersão como uma sensação que se tem quando se mora com outros bichos. Porque você olha para coisas que você não olhava antes, ao mesmo tempo que a atenção que você dá aos bichos faz você não se dar conta de outras coisas. Então, você passa a olhar determinadas coisas e ter novas sensações, novas emoções, enquanto outras coisas passam despercebidas quando se tem uma presença animal em casa. Então, a partir da dispersão, a Mari criou essa cena que junta a história da Ellen com a Adília e a Ana Cristina César, né, que cruza essas três pessoas e as suas relações com os gatos. Então, ela foi fazer esse trabalho de pesquisa, de ler poemas sobre gatos, né? E aí eu fico pensando que o mais interessante aqui é essa ideia de aprender com os gatos a como cair, porque a gente vai cair. Essa é a realidade das coisas. A gente vai cair fisicamente, metaforicamente. Mas como que a gente pode aprender a cair? E uma das coisas é relaxar o corpo, né? Então, como que a gente pode aprender com os animais a relaxar o corpo e entender a parte down, a parte de cair, né? Esses movimentos de ficar mais perto do chão. Porque eu acho que a gente fica, como seres humanos, muito acostumados também a ficar sempre numa verticalidade, né? A gente está deitado ou em pé ou sentado, mas uma verticalidade. E tanto os animais quanto as crianças nos ensinam uma horizontalidade. As crianças brincam muito no chão, né? Elas se arrastam, elas imitam outros bichos, elas têm outros movimentos de corpo. Então, fiquei pensando em tudo isso, com a história da Ellen e o poema da Mariana Marino. Ellen, espero que você tenha gostado. Muito obrigada por contar a tua história. Eu gosto muito das histórias que são de pequenos acontecimentos do dia a dia. Acho que elas têm muito valor. Obrigada. Vamos para a segunda história de hoje, que é a da Zuleide, que é uma história compridona. Vamos lá. A Zuleide participou da nossa roda de conversa no CAT Boa Vista e ela enviou essa história por áudio, um áudio longo. Uma voz muito bonita, muito doce da Zuleide. Eu anotei aqui no meu caderninho, voz muito, muito doce, muito bonita, que eu gostei de ouvir a Zuleide. E ela disse o seguinte para mim, ela contou bastante da vida dela.
Oi, Júlia, boa noite. Então, eu me chamo Zuleide Ferreira Ramos, Ferreira da minha família e Ramos do meu esposo. Gente, só tô falando o nome completo dela porque ela colocou isso na história e queria falar sobre o nome completo, tá? Só um parênteses. Eu sou filha do Paraná, vim do Sudoeste em 1981. E aqui vim menina moça. Com 18 anos aqui cheguei em Curitiba, sem lenço nem documento, em busca de trabalho. A princípio eu vim e fiquei na casa de uma prima até arrumar um trabalho para mim, me sustentar, porque eu sou do Sudoeste, como eu já falei, né? A minha família é uma família de 13 pessoas. Então, pai e mãe, casal, tiveram 11 filhos, 5 meninas e 6 homens. De uma família bem humilde, a gente não tinha terra, morava numa cidadezinha pequena ainda hoje, mas na época menor ainda, na época que eu vivia lá, se chamava Coronel Vivida, próximo de Pato Branco, a 2 horas de Guarapuava. Então, assim, como já expliquei, sou de uma família grande, uma família bem humilde, e conforme os filhos iam crescendo, tendo uma idade, né, já podendo trabalhar ou ajudar dentro de casa com o seu trabalho, a gente foi saindo de casa. Isso a gente aprendeu dentro de casa com a nossa mãe, que também era uma mulher muito trabalhadora, mas ela sabia trabalhar na lavoura. Então, esse valor do trabalho, do sustento, da dignidade, ela sempre passou para a gente que uma pessoa, para viver bem, tem que ser digna e viver com o seu trabalho. Isso eu nunca esqueço. A minha mãe era bem religiosa, bem o oposto do meu pai, que era um homem que não se preocupava muito com a família. Ele era um jogador viciado. Então, ele nunca cresceu na vida, ele nunca fez nada. Hoje já falecido. Mas os 2, inclusive, meu pai, minha mãe e 4 irmãos, já faleceram. Então, assim, os valores que eu trouxe me foram passados pela minha mãe. Mas voltando à minha chegada em Curitiba, eu cheguei em fevereiro de 81. E logo, um mês depois, eu já tinha arrumado trabalho no comércio. E comecei a lutar por mim, né? Numa cidade grande, eu era uma menina muito medrosa, tinha medo de tudo, tinha medo de relacionamentos. E chegando aqui em fevereiro, eu estava feliz da vida, porque eu estava sozinha e eu tinha fugido, né, daquela realidade, da minha casa, dos meus pais. O meu pai, como eu já citei, era um homem que não passava valores para nós, bons valores. Era uma pessoa inerte dentro de casa que não nos ajudava, ele era muito rígido. Então, o que ele sabia dar para a gente era estupidez, surras. Era uma pessoa muito difícil. E quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu pensei, nossa, tô livre, né? Agora daqui para frente o mundo é meu. Pensei assim. E logo eu vim a conhecer um rapaz que se tornaria o meu marido. E isso faz 43 anos. Aí ela riu, né? Deu risada. Faz um bom tempo. Faz agora em junho, 43 anos. E aí, para minha surpresa grande, esse homem com quem a princípio eu pensei que era um bom moço, era bancário, eu pude me segurar nele, então confiei nele. Como pessoa, enfim, tudo. Eu depositei a minha confiança e a minha esperança nele. E para minha surpresa, mais para frente, a gente se conhecendo melhor, eu percebi muitos traços do meu pai nele. A rigidez, a forma de tratamento para uma mulher, dirigido à mulher. E assim a vida da gente prosseguiu. A gente, a princípio, namorou por uns 3 anos. E dentro desse tempo eu engravidei da minha primeira filha. E a princípio nós não íamos ficar juntos. Então, eu fiquei a gestação inteira da minha filha sozinha, trabalhando. Trabalhava nas lojas Hering, em Curitiba. Risos. E aí, minha filha nasceu e eu continuei sozinha. Ele me apoiava, assim, me ajudando com as despesas da criança, mas eu tinha o meu trabalho, tinha a minha casa, morava numa kitnet no centro. E cuidava da minha filha. E eu tinha que me preocupar porque eu tinha que ter alguém comigo para cuidar da minha filha, né? Então, assim, eu fiquei 1 ano vivendo sozinha, eu e minha filha, trabalhando e lutando para viver. Então, isso foi bem difícil, foi bem complicado, mas quando a minha filha completou 1 ano, ele chegou para mim e propôs da gente morar junto. E assim a gente fez, foi morar junto. Eu logo engravidei da minha segunda filha. E quando a minha filha do meio estava com 3 anos e meio, eu já estava grávida da minha terceira filha. Então foi assim, uma escadinha de filhas. E quando a minha terceira filha nasceu, eu deixei de trabalhar e fui ser dona de casa, né? Cuidar dos filhos, de escola, de tudo que envolve uma casa. E ele trabalhava fora, continuava sendo bancário, como desde que eu conheci ele. Então, assim, a gente prosseguiu a vida. Um relacionamento bem difícil, bem complicado, com muitos altos e baixos, o casal. Mas a gente foi vivendo e como vivemos até hoje, basicamente. Passamos mais um tempo, veio meu filho, meu único filho homem que eu tenho.
que o primeiro nome vem do pai, né? O pai também se chama Enio. Então, assim, o que eu quero dizer para você, resumindo, com todo esse apanhado de coisa que eu contei para você da minha vida, o que eu quero resumir é que eu tive um exemplo de pai, de homem, que era meu pai, muito difícil. Uma pessoa muito difícil, muito. Mas quando eu conheci o pai dos meus filhos, meu marido, há já 43 anos, eu percebi que ele também era uma pessoa difícil. Mas eu já sabia lidar com esse tipo de pessoa. Então eu pensei, bom, já conheço, já sei como tem que trabalhar com ele, né? E aí eu fui levando. Talvez outra pessoa no meu lugar não tivesse tido tanta paciência e nem tanta vontade que a vida desse certo como eu tive. Mas aqui eu tô me segurando nesse relacionamento até hoje. A gente já está bem maduro agora, eu com 60, ele com 67, e estamos tocando a vida juntos. E como já contei para você também, eu tenho meus 4 filhos, minhas 3 meninas e meu filho, então eu gosto muito de escrever. Eu fiz umas escritas, eu digo umas mensagens, mas como, sei lá, pode chamar de verso, poema, né? E eu gostaria de ler para vocês. Então, esse primeiro eu fiz para minha primeira filha, Ana Cláudia é o nome dela. Minha filha está com 38 anos e também já formou uma família, já tem uma filhinha também. Então, eu vou ler para vocês o que eu escrevi para cada um dos meus 4 filhos. Então, iniciei assim. Aí, aqui, gente, faço um parênteses para ler os poemas que ela escreveu para os filhos. Eu acho muito, muito bonito isso. E, Zuleide, espero que eu faça jus aos seus poemas agora para as tuas joias, né? Que você chama teus filhos de joias. Minha filha, ó filha tão digna, tão amada por mim, tu és o meu céu, pois a vejo assim. Filha, ó filha, linda menina, quando você nasceu tudo mudou, a minha vida se iluminou. Filha minha, tão serena, já construíste teu lar, trazendo ao mundo um anjo, uma filha para amar. Minha filha, joia rara, brilhante e original, joia minha mais cara, sem valor igual. Esse poema... Aí a Zuleide continua, né? Esse poema eu dediquei à minha filha Ana Cláudia e foi escrito por mim. Esse próximo eu escrevi no dia 6/8/2014. Então agora eu vou ler o que eu fiz para minha segunda filha, Isabela. Eu escrevi assim: Isa, quando a segurei nos meus braços, sabia que a conhecia, pois há tempos meu coração já se enchera de alegria. Me entrega a sua vida, minha essência verdadeira. O seu amor irradia como a luz da clareira. E reconheço assim o seu aconchego em mim. És o vento que sopra, levando pétalas de jasmim. Esse eu fiz para Isabela, minha filha, do meio. Aqui eu tenho também a minha terceira filha, que é a Jéssica. Jéssica Cristina é o nome dela. Eu escrevi assim para ela também. Quando eu vi esse nome, fiquei encantada, sem saber que um dia seria da filha amada. Tu és princesa encantadora, moça bonita, sonhadora. Luz que brilha, meu amor, minha existência com louvor. Jéssica é nome seu, linda menina que já cresceu. Trouxe sentido ao mundo meu. Esse foi para minha terceira filha, Jéssica. Aí agora eu vou ler o texto que eu escrevi para o meu filho, o meu único filho homem que eu tenho. Eu escrevi assim: Amor de filho é vitória, é a glória de alguém. Porto seguro na vida, sentimento lindo também. Vida com amor é mel, quem ama sabe. Brilha como uma estrela incandescente, brilhando no céu. É o sol nascendo com todo o esmero, doando luz para esse mundo, universo que é um império. E assim, a Zuleide continua, né? Eu terminei as dedicatórias para os meus filhos. Então é isso, meninas. Ela está falando com meninas aqui, gente, se refere a eu, Jéssica, Ana e a Raíssa, que estávamos lá na roda de conversa do CAT. Estou muito emocionada aqui, porque lembrando, né, da roda de conversa lá no CAT, de todas as histórias que a gente teve a oportunidade de ouvir e estar com as pessoas, ouvindo as pessoas, são momentos especiais. E aí a Zuleide continua. Esse é um pedacinho da minha história que eu contei para vocês, meus 4 filhos, meus 4 netos, né? Não citei essa parte, mas tenho 2 meninas e 2 meninos. Ana Júlia, Alexandre, Manuela e Bernardo são meus netos, netinhos amados, tá bom? Um beijão para vocês. Ah, sim, ela diz.
Eu cheguei a pegar o livro de vocês lá no nosso encontro no CAT e das poesias eu li algumas. Mas o que me chamou a atenção foi a capa do livro, que falava assim, uma alegria difícil. Então, só de olhar essa frase, eu já me identifiquei com esse livro, porque eu me sinto assim, uma alegria difícil. Porque é como eu sempre encarei a vida e como sempre ela me encarou. Risos. Beijos, Júlia, fica com Deus. E se você quiser pôr alguma coisa do que eu falei, fica à vontade. Coloquei tudo, Zuleide, coloquei tudo que você falou. Muito obrigada por compartilhar sua história de luta. E é emocionante como você cuidou dos seus filhos. E eu espero que nesse novo momento da sua vida, depois dos 60, você encontre outras alegrias que não sejam tão difíceis. Uma existência mais leve e de mais liberdade, né? Porque agora os filhos também estão casados, é um outro momento. Espero que você possa dedicar mais tempo para você mesma. E eu vou contar para Natasha Tiné, que você gostou do título Uma Alegria Difícil, que é o título do segundo livro da Natasha, que está aqui na nossa equipe de poetas. Ai, gente, eu fico muito emocionada com as histórias, sabe? Fico pensando na quantidade de mulheres que são representadas por histórias como essa, da Zuleide. Então, fico muito feliz, muito grata, Zuleide, por você ter compartilhado a sua história com a gente. E aí eu queria ler um poema muito especial, né, para Zuleide. Fiquei pensando quem que eu ia trazer, e aí decidi trazer uma poeta que é muito importante para a história da poesia no Brasil, que é a Eliane Potiguara. Ai, gente, eu fico chorando aqui com as histórias de vocês. Muito manteiga derretida. Nossa, tem que respirar fundo. Então, Eliane Potiguara, Eliane Lima dos Santos, nasceu no Rio de Janeiro, em 29 de setembro de 1950. Tem origem étnica potiguara, do tronco tupi-guarani. É escritora, professora, ativista, formada em letras, português e literaturas e educação pela UFRJ, especializada em educação ambiental pela UFOP, né, Federal de Ouro Preto. É fundadora e coordenadora da primeira organização de mulheres indígenas no país, Grupo Mulher Educação Indígena, e co-participante política da criação e evolução do movimento indígena brasileiro. Integra o conselho do INBRAP, Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual. Foi eleita uma das 10 mulheres do ano de 1988 no Brasil pelo Conselho das Mulheres do Brasil por ter criado a primeira organização de mulheres indígenas no país. Trabalhou pela educação e integração da mulher indígena e também na elaboração da Constituição Brasileira em 1988. Gente, simplesmente isso, né? Olha a importância dessa mulher, que é também poeta, é lindo isso, né? São 44 anos de trabalho, pessoal. É impossível resumir, tá? Eu só dei uma pincelada em quem é Eliane Potiguara aqui, mas eu vou recomendar que vocês entrem no site da poeta, elianepotiguara.org.br. Tem uma foto linda dela lá no começo, colorida. E também recomendo muito o site www.euficurtem.com.br. Euficurtem, com K-U, né? K-U-R-T-E-N. Lá tem uma página do site é dedicada a Eliane Potiguara. Tem muito da biografia, tem todos os livros que ela publicou, tem vários poemas, tem links para outras informações, então é um estudo bem completo, tá? Eu escolhi esse poema porque, como eu comentei, eu acho que a história da Zuleide é a história de muitas mulheres, muitas mães no Brasil. E eu queria que fosse um poema que tivesse esse chamamento para o autocuidado. E é como eu te falei, Zuleide, eu espero que nesse novo momento da sua vida você possa se sentir uma pessoa com mais liberdade.
O poema se chama Mulher. Vem, irmã, bebe dessa fonte que te espera, minhas palavras doces e ternas. Grita ao mundo a tua história, vai em frente, não desespera. Vem, irmã, bebe da fonte verdadeira que faço erguer a tua cabeça, pois a tua dor não é a primeira, e um novo dia sempre começa. Vem, irmã, lava a tua dor na beira do rio, chama pelos passarinhos e canta como eles, mesmo sozinha, e vê o teu corpo forte florescer. Vem, irmã, despe toda a roupa suja, fica nua pelas matas, vomita o seu silêncio e corre, criança, feito garça. Vem, irmã, liberta a tua alma aflita, liberta o teu coração amante, procura a ti mesma e grita: sou uma mulher guerreira, sou uma mulher consciente. Esse foi o poema da Eliane Potiguara, do livro Metade Cara, Metade Máscara, que é um best-seller, saiu pela Global Editora em 2004. Zuleide, um beijo enorme para você e eu espero que você se sinta tocada pelo poema da Eliane Potiguara. Fica nua pelas matas, vomita o teu silêncio e corre, feito criança, feito garça. Obrigada. Gente, mais um episódio muito intenso. Ai, tá acabando a temporada e eu tô ficando muito emotiva. Vou sentir muita saudade de receber histórias de pessoas aqui e a partir das rodas de conversa, assim, foi um momento muito importante para mim, tenho certeza que para a equipe também. Vamos para a nossa terceira história de hoje, que é da Leila. Vamos lá ver o que a Leila preparou pra gente. Nossa, eu passei um tempão pensando sobre que história contar. Não que eu não tenha muitas, pois cada vergonha que nós passa é uma história para fazer os amigos rirem, não é? Mas a história que eu vou contar foi a primeira que passou pela minha cabeça. Fiquei indo e voltando, pois achei que ela fosse ser séria demais, mas não tem jeito. Enfim, vamos lá. A minha mãe era uma pessoa incrível, maravilhosa, dessas mãezonas mesmo, sabe? Estava sempre informada sobre os 3 filhos e hoje, quando conversamos sobre ela, percebemos que ela tinha um relacionamento e um estilo de ser mãe bem específico para cada um. Ela era muito engraçada, muito fiel aos amigos. Por isso, sempre foi procurada por muitas pessoas que pediam ajuda, seja um conselho, seja uma risada, algum tipo de apoio vindo da minha mãe. E por que fico falando no passado? Porque esse ano vai fazer 16 anos que a minha mãe morreu. Seu nome era Maria de Jesus e ela teve um câncer de mama muito agressivo, que na época não tinha tratamento. Como eu disse, ela era uma pessoa calorosa, magnética. Em qualquer lugar que ela chegasse, abrisse uma roda para todo mundo ouvi-la contando suas histórias, geralmente muito engraçadas. E eu e meus irmãos éramos conhecidos como os meninos de Maria de Jesus, porque era assim que elas nos chamavam, meus meninos. Lindo, né? Ai, lindo, Leila. Eu já vou começar a chorar aqui de novo. Já estava chorando na história da Zuleide, vou começar a chorar de novo, mas lindo. Continuando. Nós crescemos aprendendo a ouvir e a cuidar das pessoas pelo exemplo que ela nos dava. No dia mais triste da minha vida, aconteceu também o momento mais lindo da minha vida. Eu tinha 20 anos quando manhã morreu. Era no início da manhã e tivemos a infeliz incumbência de sair ligando, acordando as pessoas para dizer que a manhã tinha morrido. A casa logo se encheu de gente. Isso já foi bastante especial para mim. Deu umas 11 horas, eu saí com meu pai para ir ao cemitério, onde acontecia o velório, para esperar o corpo da minha mãe chegar. Entrando lá, eu vi uma cena que me dá forças até hoje. O centro velatório cheio de meus amigos, esperando eu chegar para me abraçar.
Só de lembrar me dá um quentinho no coração e eu me emociono de verdade. Meu, esse episódio de hoje tá acabando comigo. Não tem estrutura para gravar esse episódio hoje. Quanto amor eu recebi naquele momento. Eu nunca tinha visto isso. As pessoas chegando no velório antes do próprio finado. Onde já se viu? Mas foi ela. Sim, foi ela. Ela nos fez calorosos, atenciosos e muito, muito amados. Até hoje, quase 20 anos depois, eu nunca vi um velório tão cheio de gente, de amor e de saudade. Essa é a minha história. Sou muito amada até hoje, rodeada especialmente por mulheres incríveis, como a Jéssica Story. Gente, que é da equipe do Reis Coisas, né? Que é uma amiga, irmã muito querida. Bom, vamos voltar para Leila. Rodeada especialmente por mulheres incríveis, como Jéssica Story, que me acolhem e me inspiram todo santo dia. Tudo porque tive a sorte de ser filha da mulher mais sensacional que eu já conheci, Mainha. Obrigada por me ouvir e espero não ter pesado demais o clima. Um cheiro. Um cheiro para você também, Leila. Você não pesou o clima. Eu tô chorando de emoção, assim, porque eu achei muito linda a história com a sua mãe, com a Mainha. E eu tenho certeza que a sua mãe tá muito contente com você de ver que ela criou uma pessoa muito amorosa, porque só uma pessoa muito amorosa consegue escrever uma história assim, do jeito que você escreveu. E você se sentir amada, eu acho que para mim é um reflexo de você ser uma pessoa amorosa com as outras pessoas, né? E que massa que você compartilhou com a gente esse momento da sua vida, com a passagem da sua mãe, esse dia, um dia mais triste, ser o dia mais feliz também, que te dá mais força, né, na verdade. O dia mais triste ser o dia que te dá mais força. E eu tenho certeza que muita gente que perdeu pessoas especiais vão poder sentir uma paz de espírito agora. E sendo alguém que acredita que quando uma pessoa morre ela está existindo em outros planos, eu entendo que a energia de amor da sua mãe continua, se perpetua, né? Se perpetua em vocês, se perpetua nos amigos. E tudo isso é muito lindo. Nossa, eu fico tão feliz, tão grata de vocês compartilharem essas histórias aqui. Leila, eu fiquei com vontade de ser sua amiga, sério. Você deve ser incrível. Que eu gostei muito do jeito que você construiu a história. Obrigada mesmo. E quem recebeu a história da Leila para escrever um poema foi a Rafaela Tavares Kawasaki, que tem escrito poemas tão bonitos para o Reis Coisas e agora não vai ser diferente, vocês vão ver. Vamos lembrar um pouquinho da Rafa. Ela é escritora e jornalista. Nasceu em Araçatuba, no Noroeste Paulista, em 1987 e hoje vive em Curitiba, onde atua artisticamente. É autora dos livros Enterrando Gatos, pela editora Patuá, em 2019, e Peixes de Aquário, editora Urutau, de 2021. É finalista do prêmio Mix Literário, com Peixes de Aquário. É formada em Comunicação Social pelo Centro Universitário Toledo de Araçatuba. Foi finalista do Prêmio Santander Jovem Jornalista do jornal O Estado de São Paulo em 2014. Gente, eu ia falar em 1914, imagina. Ai, meu Deus. É um prazer ler de novo um poema da Rafa aqui. O segundo, né? Encerrando a participação dela aqui na temporada especial Poesia Não é Luxo. O poema se chama A Casa. Está dividido em 5 partes, tá, gente? 1. A casa cheia. Vigília na cozinha. Corredores e quartos. Rastros de salto nos pisos de taco. Entre aparadores, toalhas de crochê, retratos e oratórios. Você habita os nós, nos fios de algodão, nos elos dos motivos de girassóis amarelos. Sorri emoldurada por plástico pintado de um dourado seco dentro da janela de acrílico opaco.
Me calo para ouvir os seus cacos na conversa dos outros. Uma amiga sua aponta mímicas de dedos seus nos meus gestos. Daqui para frente carrego você, como uma boneca feita de madeira implantada no centro da medula de outra. 2. Descobri a morte ainda pequena. O primeiro lote levou embora mães vivas até gestar, até o puerpério. A repetição assombrava a criança de 3 anos. Eu vigiava uma estirpe de luto rondar a maternidade, fetos e colostro. Atraíam seu faro. Eu fazia sentinela na cama da minha mãe, grávida do meu irmão. Assistia às suas narinas nas horas da madrugada se expandindo e retraindo, eram anêmonas vivas. Então eu firmava o pacto, um armistício com o sono. Mas nem sempre bastava. Eu precisava agarrar a sua respiração úmida até infiltrar as paredes das mãos, apesar de pequenas. As palmas sufocavam. Eu tinha de salvar os restos do seu ar, do medo em meus dedos. 3. É inverno quando a mãe do Bambi morre, num campo aberto. A pinceladas pálidas não a vemos cair. Ouvimos a sonoplastia da espingarda quente, um disparo recreativo como de personagens em capítulos alegres de caça na taiga dos livros russos. Corços bebês, de pelos e ossos, fazem velórios ao lado dos corpos de mães baleadas ou atropeladas na rodovia. O luto mata pequenos chimpanzés que param de comer quando as mães se vão. Jane Goodall narra a tristeza dos cimos. Eu acredito nela. Mas tenha cuidado ao pegar filhotes solitários das selvas, dos bosques, para nutrir com mamadeiras. Animais sozinhos nem sempre são órfãos. 4. Caminhos de lava esculpiram moldes de corpos petrificados nas casas cheias de gente em Pompeia. Escavadores preencheram cascas de fósseis com gesso e cimento. Gestaram estátuas de mulheres com crianças. Deram a elas o nome de mães. Se eu derramar cimento nos túneis abertos, no átrio esquerdo, consigo criar 1000 réplicas de você para encher a casa mais uma vez. 5. Porque a ausência tem peso equivalente ao de corpos humanos nas casas de família, desocupadas por mães, cadeiras vazias, trilhas de pregos nus, roupas na gaveta, lavadas para sempre. Agora o silêncio repete suas histórias. Mas você é mais que o frio que rouba seu lugar na varanda e as pulsações da falta no sopro em meu peito. Fora das restrições do espaço-tempo, você dança no quintal. Movimentos loucos no vestido rodado abrem girassóis estampados. Flores amarelas serão sempre você. Gente, aconselho muito vocês voltarem e ouvirem de novo esse poema belíssimo, como sempre, da Rafa. E a Rafa escreveu um comentário sobre esse processo de escrever para a história da Leila. A Rafa diz que a descrição da casa cheia depois do luto permaneceu com ela quando ela terminou de ler a história. A Rafa sabia que ela ia partir desse contraste com a perda, mas ela não sabia como escrever sobre isso. Ela pensou em um formato de testamento, de trabalhar a ótica da mãe, mas a ideia não aflorava, não ia para frente, tinha um desencaixe. Então a poeta percebeu que ela precisava escrever uma elegia para falar da morte de uma mãe. E aí o processo de aquecimento envolveu ler poemas de elegia escritos por pessoas diferentes, em tempos diferentes. Poemas de elegia são esses poemas dedicados a outra pessoa que faleceu, né? Aí a Rafa compartilha que o luto era um medo da infância dela. Principalmente porque quando ela era criança, ela viu 2 tias, uma tia e uma tia-avó, morrerem. Uma grávida e a outra pouco depois de ter um filho. Mas a poeta mesmo, ela não sabe o que é perder uma mãe.
É um processo que ela conhece só nos desabafos de amigas que perderam a mãe, de um amigo que perdeu uma avó que o criou. E ela lembra de ficar impressionada ao passar as férias na casa que era dessa avó, depois da ausência dela. Havia uma presença no vazio que tinha peso. Aí a Rafa resolveu infiltrar o eu lírico do poema com a história da Leila e com essas experiências de outras pessoas e experiências próprias também. O processo de escrever também trouxe ecos de símbolos da morte da mãe em histórias com animais. Isso é uma característica do trabalho da Rafa, gente. Vocês perceberem, tanto no primeiro poema quanto nesse poema, a Rafa sempre traz muita emoção combinada com memórias próprias, combinada com memórias de outras pessoas e com pesquisa. E essa junção é incrível, assim, com pesquisa, como a Mari fez, né, pesquisa de ler sobre poemas de outras poetas que escreveram sobre gato, a Rafa também foi buscar histórias de mortes da mãe, mas no reino animal também. E trouxe essas informações, inclusive citou um documentário. Então, são combinações que dão muito certo, né, num poema. Leila, espero que você tenha gostado do poema da Rafa. Agradeço muito a Mari e a Rafa por terem participado, serem da equipe da Poesia Não é Luxo. Vamos para a última história, que é uma história extra hoje, que é a história da minha xará, a Júlia. A Júlia me escreveu dizendo o seguinte: sábado, o Nino, meu gato, esteve muito perto da morte física e eu da morte simbólica novamente. Nino foi acometido de uma anemia grave e precisou fazer uma transfusão de sangue às pressas. Eu não sabia que era possível suportar tanta dor na iminência da perda. A sombra do luto me perseguiu. Como esconder um felino da morte? A qual orixá recorrer? Eu reconheci a minha impotência, a minha humanidade. O deixei livre para partir se assim desejasse, se já fosse o seu momento. Ele me respondeu que sobreviveria. Mais do que isso, viveria. Nós não desistimos um do outro. Desde que descobrimos a doença renal crônica, sobreviver se tornou uma batalha diária. Nós dois temos encarado o desafio com a coragem dos filhos de Ogum. Eu também tenho doença crônica e aplico inúmeras injeções diárias. Por isso eu o compreendo como uma igual. Quem conhece o Nino sabe o quão doce e gentil ele é. Tem 7 anos que esse gatinho tem sido um raio de sol na minha vida. Segurá-lo, seu corpinho tão frágil, mas tão resiliente e corajoso, me estilhaça. Agora ele está com feridas na barriga, uma infecção oportunista. Tomou antibiótico injetável e o pus deve secar em 1 ou 2 semanas. Isso não apresenta riscos à sua vida, graças aos deuses e ao seu ori. Esses abscessos jogam na minha cara as minhas próprias fissuras. Quantas vezes eu já mergulhei nas secreções? Nós não sabemos quanto tempo o Nino terá. Sei que menos que eu. Mas o que importa é que prometi cuidar dele. Enquanto estiver ao meu lado, lhe darei a melhor vida possível, com os melhores sachês e com todo o amor que eu sou capaz de sentir. Mas 1 mês ou 5 anos não importa. O que interessa é que ele será, e sempre foi, um gatinho feliz. Ai, Ju, que bonita a sua história. A Júlia é uma pessoa muito, muito querida. Morava aqui em Curitiba antes de voltar para Florianópolis. Eu tive a oportunidade de conhecer o Nino na casa da Júlia. Ele foi um gato muito amado e muito bem cuidado. Infelizmente, a atualização dessa história que a Júlia me contou é que o Nino partiu. E para a Júlia, além de deixar essa homenagem para o Nino, eu queria poder ler uma pessoa muito especial também. Só poderia ser a Sionara Souza, a Nara, que também não está mais com a gente nessa existência, partiu em maio de 2018, desse plano.
A sua existência, como a do Nino, está em outro lugar. E eu sei que a Júlia entende o que eu estou falando, porque ela também é uma pessoa muito espiritualizada, né? Filha de Oxum. Então, Júlia, vamos lá. A Cionária Souza nasceu em Caiacó, no Rio Grande do Norte, em 14 de outubro de 1969. Formada em estudos literários pela Federal do Paraná, onde fez mestrado. Foi pesquisadora da obra de Osman Lins. É autora de vários livros, como Cecília Não é um Cachimbo, editado pela Sete Letras em 2005, Amanhã com Sorvete, também editado pela Sete Letras em 2010, Os Hábitos e os Monges, editora Kafka de 2011, Na Rua Caminho do Circo, pela Arte e Letra em 2014, contemplado com a Bolsa Petrobras. Outras, Alquimista na Chuva, também poesia da editora Cotter, de 2017. Ela participou do coletivo Escritoras Suicidas, idealizou e coordenou o projeto Translações, Literatura em Trânsito. Foi publicada em várias obras coletivas e estreou na dramaturgia, escrevendo a peça Das Mulheres de Antes, de 2016, para a inominável Companhia de Teatro. E foi justamente nessa época que eu conheci a Nara, porque eu escrevi sobre essa peça, que ela assina a dramaturgia Das Mulheres de Antes, e a Nara foi uma pessoa muito especial que me incentivou a escrever, escreveu o prefácio do meu primeiro livro, e a quem eu sou eternamente grata. A Nara fez a passagem em 21 de maio de 2018, em Curitiba, e escreveu até os seus últimos dias de vida, né? Instruções para Morder a Palavra Pássaro é o último livro, né? É o livro póstumo que foi publicado numa edição linda pela editora Tela Aranha em 2022. E Cecília Não é um Cachimbo ganhou uma nova edição também pela editora aqui de Curitiba, Arte e Letra, em 2022. Gente, acessem o site da Cionária Souza, que está sendo alimentado pela Silvana Guimarães, que era uma grande amiga da Nara. Obrigada, Silvana, por esse trabalho de manutenção, né, de toda a poesia da Nara. E aí, olha que louco, gente, eu peguei o livro, eu queria ler, né, um poema da Nara, eu peguei o Instruções para Morder a Palavra Pássaro, esse livro editado pela Tela Aranha, póstumo, e aí eu abri o livro numa página aleatória e já veio um poema de gato, gente, olha só, é a magia que vai acontecendo, né? E aí, já veio um poema de gato, e aí eu lembrei do Quincas. E aí esse é o poema que eu vou ler para a Júlia e também em homenagem ao Nino e a todas as pessoas que perderam amigos felinos, que eu sei que é uma tristeza muito grande, porque é um amor muito, muito lindo, muito puro, né, que se estabelece. Vamos lá, gente, com muita emoção, porque esse deve ser o episódio mais emocionado da temporada toda, meu Deus. Tem uns que foram mais intensos, mais difíceis, mais alegres, e esse é o mais emocionado. Vocês não sabem quanto que eu já chorei. Quincas. Existe um gato, respira, come, dorme. Ultimamente tem largado seus dejetos fora da caixinha. Quando quer um snack de atum, espécie de café expresso para gatos, ergue a cabeça em direção à quinta prateleira da estante e mia, feito um pedinte até que eu o atenda. Existe um gato. Esquece o potinho d'água, salta e mata a sede na torneira da pia. Corre pela casa, driblando brinquedos ou bolinhas de papel. Ramos de plantas, peninhas soltas, de repente para, se espreguiça e arreganha uma descabida bocarra. Vem deitar-se comigo em silêncio. Olha, interroga, pressente. Aguarda que o indecifrável retorne ao incognoscível de onde veio. Nesse mínimo olhar lançado ao meu, suspenso nós dois, na penumbra quente do quarto, o mistério nos rodeia e nos iguala. Esse é o poema Quincas, da Cionária Souza para Júlia.
E é com ele que eu me despeço hoje de vocês. Esse episódio super molhado e feliz também. E aí, o que vocês estão achando da temporada especial? Eu já tô ficando com saudade. Me contem lá pelo Insta, @raislenocoisas ou @julia.rais. Eu sou Julia Rais e eu vou continuar lendo coisas para sempre. Nos encontramos novamente na próxima quinta-feira para o último episódio da temporada. Beijos!